Bom, uh, eu já tinha aberto aqui a página inicial do Mozilla Firefox, né? O que eu fiz foi baixar uma imagem do Kyle do South Park, ó. Se eu abrir ela, vocês podem ver o tamanho dela é grande. Eu tentei pegar uma mais retinha, que a gente podia usar como referência. Ela vai servir de referência pra gente fazer o modelo do Kyle. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fechar ela aqui agora, vou deixar ela aqui no cantinho. Vou abrir o Blender, eu também já tinha aberto ele, ó. Eu estou usando a versão 2.71. Esse é o Linux Ubuntu, a versão é 64 bits. O meu computador é 64 bits, né? No entanto, se tiver um computador 32 bits, o ideal é usar a versão 32 bits, porque na realidade não vai funcionar 64 bits. A 32 bits até funciona na 64, mas só é útil se o computador tiver menos de 2 GB de memória. Essa é a splash do Blender. Toda versão nova dele tem uma splash diferente, né? Aqui são os links do Blender, né? Tu pode acessar para quem quiser usar Python, né? Tanto para jogos quanto para add-ons, né? O website do Blender, manual, também podem verificar o manual, né? Muito útil, aliás, por sinal. Créditos, né? As diferenças de versão, tudo, né? Aqui tu tem os presets, ó. Para quem não gosta do Blender, né? Tem os presets de default aqui, ó, para alterar, né? O visual do Blender. Eu estou deixando no preset, né? Quem quiser pode alterar depois, né? Para mim sair dessa tela aqui é só eu clicar fora, né? E me aparece essa tela aqui que é o padrão do Blender, né? Como funciona aqui é o seguinte, ó. O Blender tem essa tela inicial 3D, né? Que é chamada de Viewport, né? Os menus por padrão na lateral, né? Exceto o meu gravador de teclas que está aqui por enquanto, que foi o canto que eu achei para botar ele. Bom, o fato é o seguinte, como funciona a interface do Blender, tá? Ela gira em torno da viewport. Eu sei que tem gente que prefere quad view, que é aquela visão dividida entre 4 telas, né? Para quem não sabe, são 4 telas que exibem pontos de vista diferentes. Eu prefiro usar assim porque eu me perco com aquela visão, né? Então o que eu vou fazer? Aqui no meio da tela tem o cubo. O cubo é padrão, né? Ele vem praticamente em todas as versões do Blender, né? Ele está colocado exatamente no centro da tela, que seria o ponto 000. O que quer dizer 000? Quer dizer que no eixo X, que é essa linha vermelha, ele está no ponto inicial em 0. No eixo Y também em 0. E no eixo Z também em 0. Para dissidentes do Maya e do 3D Studio, né, o que acontece é que o eixo é invertido, né? O Y é para trás e o Z é para cima, o que é o contrário nesses dois softwares, né? Em outros softwares eu não sei dizer, nesses dois eu sei. Então é o seguinte, aqui embaixo fica o gizmo, né? Mostra em que posição tu tá vendo, né? No caso eu estou vendo no momento o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Vocês podem ver que ele muda conforme a gente vai alterando a tela. Essa coisa feia aqui no canto eu vou selecionar, ó, com o botão direito do mouse, vai aparecer aqui no gravador de teclas, né? É a minha câmera. Ela é útil para que eu grave uma animação, depois eu mostro, né? Aqui é uma lâmpada, né? Também é útil, né? Existem outros tipos de lâmpada, agora a gente não vai falar disso. Eu tenho um cubo aqui, ó. Cada objeto que eu pego no canto inferior próximo ao gizmo aí, que aparece, é o nome do objeto. Lâmpada, câmera e cube. E o número 1. Aquilo ali é o frame, aquilo ali é para animação, depois a gente vê também. Por acaso agora está no frame 1. Então se eu mover ele vai alterar o frame, né? O que eu vou fazer agora é o seguinte, ó. Eu vou segurar a mid mouse button, a bolinha do meio do mouse, né? Ela serve para que eu orbitar e girar em volta da área onde eu tô. Eu tô orbitando em volta da área onde eu tô.
tá? Existe outro tipo de movimento, né, que é útil para modelagem, que é o dollying, que é basicamente a visão pan. Eu estou segurando o shift então e a bolinha do mouse, né, segurando os dois e movimentando, ó. É bem útil. Se eu segurar a bolinha do mouse eu volto a orbitar. Segurando o shift enquanto eu uso ela não faz diferença. Primeiro o shift, ó, primeiro eu seleciono o shift e depois ela, daí eu consigo mover em pan. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês as visões. Aqui a gente está usando User Persp, perspectiva de usuário. Então quer dizer o quê? Que ela é uma visão que eu estou selecionando. Então ela é a minha visão, meu ponto de vista, o jeito que eu quero olhar. Só que para modelagem a gente não pode usar isso, a gente tem que usar visões fixas, principalmente quando a gente vai usar referências, como é o caso da imagem do Caio que eu baixei para a gente usar. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou alterar essa visão, tá? Primeiro de tudo eu vou mudar de perspectiva para ortográfico, que é uma visão que é matematicamente correta. A perspectiva tenta imitar a visão da câmera ou a visão do olho humano. No caso, a visão ortográfica é como se o mundo fosse totalmente em 2D, tu só vê ele de 2 pontos fixos. Não importa como tu veja, é um ponto de vista matemático exato, e é esse que a gente usa para modelar. No caso, no Blender eu uso o atalho numpad 5, ou então se eu vir no menu View, né? Daí então View Persp Orto e clicar sobre ele. Acabei de alternar para visão ortográfica. Agora o que eu vou fazer é alterar essa nossa visão para uma visão coerente. Nós vamos usar duas visões, que são a visão da frente no menu View ali, ou numpad 1, que no caso seria o teclado numérico, e right, numpad 3, teclado numérico. Então quando eu falo numpad eu estou falando do teclado numérico 3 e teclado numérico 1, numpad. Acabei de ir para essa visão. Eu estou vendo a frente da esfera, só me é possível ver o eixo X e o eixo Z, que é o eixo Z azul, que é a parte de cima e de baixo, né? Que ele sempre cresce no eixo positivo, e o eixo X em relação à tela para a direita. O eixo Y está escondido no momento. Aqui no Gizmo a gente consegue ver só o Z e o X. Só vai ser possível ver o Y se alterar por Right View, e então ele vai ficar alinhado com a tela, também indo em sentido para o lado direito da tela. Na realidade, a parte de trás, essa é a parte de trás, ele está indo para a parte de trás. A setinha aponta para a parte de trás de qualquer modelo que a gente está fazendo. Se tu fizer ao contrário, tu vai estar fazendo invertido o modelo. Então, só é possível ver, inclusive no Gizmo, o eixo X, o eixo Y, que é o verde, e o Z, que é o azul. Bom, por enquanto a gente vai ver na visão da frente, Front View. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou deletar esse objeto. Se eu clico, por exemplo, A, tá? Cliquei A, o que acontece é que eu tinha um objeto selecionado e eu desselecionei ele. Se eu clicar de novo, ele vai selecionar todos os objetos. Deixa eu girar a bolinha do mouse aqui para a gente dar uma olhada, tá tudo selecionado. Se eu for deletar agora, eu vou deletar a câmera e a lâmpada, que são importantes para mim. Então o que eu vou fazer agora é simplesmente desselecionar de novo com A, e para mim selecionar com o mouse sobre o objeto, no caso nosso cubo, aperto o botão direito do mouse, então delete, confirmo com o botão esquerdo do mouse e deletei. O que eu vou fazer agora é vir aqui embaixo no lado esquerdo, tem do lado do View, que é aquele menu muito útil que a gente usa para mudar a visão. A gente tem um menu Add, adicionar. Eu vou em Add, adicionar, Mesh, malha do inglês, né? Em inglês é malha.
e vou vir em UV Sphere, esfera UV. Depois eu vou explicar por que tem esse nome, esfera UV. Por enquanto é só útil saber que ela vai servir pra gente, nós vamos modelar nosso personagem à base delas, mais de uma. Então quando tu cria uma, aparece por padrão aqui no canto esquerdo essa opção Add UV Sphere, que vai mostrar os segmentos dela, que são 32, né? No caso quer dizer que ela tem 32 segmentos e tem 16 rings, seriam assim? No caso seriam no eixo X 32 anéis, aliás, 16 anéis e 32 anéis no eixo Z. O tamanho é uma unidade. Uma unidade é igual a 1 metro. O Blender é um programa europeu, então ele utiliza uma unidade igual a 1 metro, de maneira que a área do objeto tem 1 metro quadrado. Na realidade 1 metro cúbico, porque ele tem nos 3 eixos X, Y e Z. Bom, agora que eu já criei essa esfera, o que eu vou fazer, que ela vai servir de referência também para a gente poder ajustar a nossa imagem. Eu vou esticar um pouco a tela. Eu fiz isso posicionando o cursor do mouse sobre a borda da janela, clicando com o botão esquerdo e arrastando para o lado esquerdo. O que eu vou fazer agora é puxar também aqui na base, bem na base, no meio onde tem uma linha preta, vai mudar de forma o cursor e eu vou puxar para baixo, mais ou menos assim. O Blender tem um menu muito customizável, então o que eu posso fazer é alterar o posicionamento dos menus dele. Por enquanto a gente não vai fazer isso, exceto em um menu, o Outliner. O Outliner ele é útil para que a gente possa verificar que objetos estão na cena no momento, mas nesse momento a gente não vai precisar dele. Nós vamos precisar de um outro menu e eu não pretendo ficar ocupando espaço da tela adicionando mais um menu. Então, por enquanto, nós vamos clicar no caso aqui, e alterar o editor. O editor é a mesma coisa que a opção de ferramenta que a gente está utilizando. A ferramenta que a gente vai usar agora é o V-Image Editor, que é essa tela quadradinha que até parece com a tela 3D, só que ela é 2D. Se eu clicar o botão no meio do mouse e movimentar, ela vai movimentar na coordenada X e Y, que é uma imagem 2D, não tem o Z, né? Então o que eu vou fazer aqui é carregar aquela imagem do Caio que eu já tinha separado. Eu posso vir em Image Open, escolher Alt O, ou então clicar em Open. Eu vou apontar para desktop onde eu deixei ela. Estou clicando na imagem com o nome Caio e clicando em Open. Vou dar banha do mouse. Aqui vocês podem ver, podem ver que aqui eu não preciso do Shift, eu posso dar Pan com só o botão no meio do mouse movendo, tá? Então, aqui o que eu vou fazer agora com o modelo é que eu preciso dele nessa área para que a gente possa modelar a base dele. Então, nessa viewport, que é a viewport 3D, sendo que a visão é a front orto, a visão da frente, o que eu vou fazer é clicar no sinalzinho de mais aqui do lado direito no topo, o mouse até muda para aquele ponteiro de puxar, mas nós vamos clicar no sinalzinho de mais do lado de cá e ele vai abrir um menu. Esse menu aqui é o que abriu, que eu posso rolar ele ou clicar com a bolinha do mouse no meio e ir para baixo, para cima, que nem PDF ou página de web. Vai dar algumas opções, por exemplo, o nome da esfera que a gente tem aqui. Ele vai, entre outras coisas, ter a opção Background Image. Essa opção Background Image que nós temos aqui, nós vamos fazer o seguinte: eu vou clicar na setinha do lado dela e ela vai abrir a opção Add Image.
Mas antes de eu fazer isso, eu vou clicar aqui, ó, no tick box que ela tem, para que ela fique ativa. E aí sim, Add Made. Se eu rolar para baixo aqui, eu vou ver que aparece uma opção para mim, Open. Ela seria útil se eu quisesse abrir uma imagem que eu ainda não tinha aberto, para trazer ela para dentro do Blender. Só que o que acontece é que eu já carreguei a imagem previamente, que é a do Kyle, que a gente carregou agora há pouco no UV Image Editor. O UV Image Editor, o V Image Editor, né? Eu sou um bom brasileiro, eu falo UV Image Editor, então falar às vezes sai de um jeito, às vezes sai do outro. É cabeça de brasileiro batida no liquidificador mesmo, né? Então, se vocês notarem no UV Image Editor, existe embaixo, do lado onde tem o nome Kyle Pin, um ícone que parece uma fotinho dobrada. Um ícone que parece uma fotinho dobrada. Desculpa por esse barulho dessa turbina móvel aí que passou na rua. Bom, esse ícone, se eu clicar nele, ó, tem a setinha para cima e para baixo, ele vai me exibir exatamente a mesma imagem que eu tenho. Não por coincidência, se vocês olharem no Background Images, aparece a opção também, a mesmo íconezinho, Browse Image to be Linked. Se eu clicar aqui, vai aparecer a imagem do Kyle, seleciono ela. O que acontece é que a imagem do Kyle é exibida na minha viewport 3D. Eu vou usar o PAN agora, Shift bolinha do mouse, para centralizar e poder olhar melhor. Bom, o que acontece aqui, ó, eu tenho que deixar ela mais ou menos do tamanho da nossa esfera, tá? Eu poderia deixar a esfera do tamanho dela, mas a esfera já tem 1 metro, ficaria muito grande. Então o que eu vou fazer agora é reduzir o tamanho da imagem. No mesmo Background Images ali, tem lá embaixo a opção Size, tamanho. Está em 5000, é muito grande. O que eu vou fazer é segurar o Shift. O Shift vai ajudar a suavizar, no caso a gente vai correr um slider, e ele vai ajudar a suavizar o movimento desse slider. Então eu vou segurar o Shift, clicar bem no meio dos 5000, né? E daí eu vou começar a puxar. Mais ou menos assim. Se eu trocar, no caso aqui, de back, logo acima, ó, de back para front, o que vai acontecer é que o Kyle vai ficar transparente, a imagem dele, na frente da nossa esfera. Então, o que eu posso fazer agora é rodar a bolinha do mouse para dar um zoom in e dar um pan, né, com o Shift e a bolinha do mouse, e mais ou menos tentar acertar ele. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou segurar de novo o Shift, vou diminuir mais um pouquinho, e eu acho que é isso. Como é que eu vou fazer agora? Eu poderia mover aqui. Se eu clicar aqui, a nossa imagem vai sair correndo na lateral, ou para esquerda ou para direita. Se eu clicar aqui, né, a nossa imagem no lado, esse seletor no lado direito, a nossa imagem vai correr para cima ou para baixo. Eu já ajustei a imagem pelo centro, é por isso que o personagem está no centro. A bolinha está no centro, o personagem está no centro. Se vocês olharem bem a linha azul que tem aqui, vocês vão notar que ela não coincide com o meio da jaqueta do Kyle. Então, para fazer isso acontecer, eu vou vir aqui em X, que seria mover no eixo X, ou no eixo vermelho, se vocês preferirem assim, nesse eixo que aparece no gizmo. Então eu vou segurar o Shift e mover. Não, na realidade eu não vou mover assim, porque é tão pouco o movimento que eu vou ter que usar, que eu vou clicar nele, tomando cuidado de não usar o slider que tem nele, né? E eu vou trazer com o direcional do teclado para antes do zero e botar um menos. Botei o tracinho de menos antes do zero, ficou uma carinha com um cílio pro lado ali. E o que eu vou fazer agora é botar mais ou menos uns 25. Uns 25. Então ele vai correr
menos 0,025, 2,5 centímetros mais ou menos, se a gente traduzir, né, usando a medida de um metro do Blender, né. Então o que eu vou fazer é trazer ele para o lado esquerdo, porque é o lado negativo, o lado contrário da setinha vermelha, e dar um Enter, e ele mais ou menos centralizou. Tá ótimo pra gente, não precisa mais que isso. Nós precisamos de tudo centralizado para poder trabalhar. O que eu vou fazer agora é, sobre o eixo da esfera selecionada, ó, o A vai de selecionar e selecionar. Só que eu quero deixar de selecionado para vocês verem que se eu clicar com o botão direito, vai selecionar novamente. Se vocês tiverem dúvidas se tem alguma outra coisa selecionada, porque isso pode causar um erro, deselecionem tudo com A e selecionem novamente só o objeto que vocês desejam. Clicando com o botão esquerdo sobre a seta azul, eu posso arrastar ele um pouquinho para cima e alinhar mais ou menos com a parte de baixo da cabeça do Caio, o que vai fazer ele ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Eu posso ver agora que a imagem está um pouquinho maior, então para ajustar essa diferença da imagem, eu vou clicar o Shift de novo e diminuir só um pouquinho, acho que assim tá bom, a imagem, e vou de novo clicar no eixo azul para dar uma reajustada aqui. Ótimo, tá feita a cabeça. Minha cabeça tá pronta, não foi difícil, tá bem no centro. Eu estou girando, orbitando em volta com a bolinha do mouse, né, segurando ela e arrastando para a esquerda e para a direita. E quando eu chego perto da visão que eu sei que é a visão direita, vocês já podem não estar acostumados, mas eu seguro o Alt e daí ele larga na visão da direita. Mas o que acontece é que o desenho também aparece na visão da direita, eu não quero que isso aconteça, para não causar problema de confusão pra gente. A gente não tem a imagem de referência do lado, até porque os personagens do South Park pouco aparecem com a visão do lado. Então o que eu vou fazer é voltar em Background Images, aqui onde diz Axis, eixos, né? Eu vou desabilitar a exibição do nosso desenho no eixo que seria o eixo verde agora. Então aqui é o eixo verde, eu não quero ver. Eu quero que ele veja apenas na visão da frente. Eu vou clicar aí na frente. Sumiu. Só dá pra ver se eu vim em View, Front. Agora eu posso ver a cabeça. Só na frente. Eu vou salvar. Menu File, Save. Na área de trabalho, eu vou salvar como Caio. Se eu dar um Enter, ele vai já automaticamente adicionar o formato Blender. Se eu der outro Enter, ele vai salvar. Lá na barra, lá em cima, agora aparece Caio Blender. Nós vamos salvar diversos arquivos porque a gente quer um backup, né? Caso aconteça algum acidente, a gente tem um backup. O que eu vou fazer agora, aqui vocês podem ver que tem o nome do item Sphere, que é a esfera que a gente criou. O que eu vou fazer agora é criar outra esfera a partir dessa. Como é que eu faço isso? Eu posso vir no menu que tem aqui na esquerda, na parte de cima, escrito Transform. Eu vou descendo para baixo, depois tem o menu Edit. Em Edit tem a opção Duplicate. Mas do Duplicate eu só quero mostrar para vocês que o atalho está ali, para vocês olharem, Shift D. Então é exatamente o que a gente precisa para duplicar a nossa bolinha, é o Shift e o D. É exatamente o que eu vou fazer. Então com o Shift e o D, ele duplica e já passa a orbitar o mouse. Se eu clicar com o botão esquerdo, ele deixa onde a bolinha estiver. Se eu clicar com o botão direito, ele cancela esse movimento, no caso, esse orbitar em volta do mouse, e volta para a posição do qual ele foi clonado. Se vocês repararem em item, agora está escrito Sphere.001, quer dizer que é uma cópia da esfera que a gente fez, e ele vai adicionando números conforme a gente vai fazendo cópias. Depois a gente vai mudar isso. O que eu vou fazer agora é apertar o botão direito para ele voltar para a posição inicial, clicar no eixo azul e ir abaixando ele, né, indo para baixo, levando para baixo, segurando o botão esquerdo sempre, até mais ou menos aqui assim. Daí o que eu vou fazer
é, se eu vier aqui no menu Transform de novo em Tools, no lado esquerdo superior, tem a opção Scale. Também outra vez eu só quero o atalho para mostrar para vocês. Shortcut S. Quer dizer que se eu quiser mudar de tamanho a esfera, é só eu clicar S. Criou uma correntinha em volta da esfera e também orbita o mouse. Só que essa é diferente. Essa, se eu levo a correntinha para o lado do mouse, mas para o lado da esfera ela vai diminuindo. Se eu levo para longe, ela vai aumentando. O que eu quero é diminuir, então eu vou levar para perto. Se eu segurar o Shift também ajuda, ele vai mais devagarinho. Mas eu não preciso segurar o Shift, mais ou menos assim tá bom. Ó, agora o botão esquerdo do mouse, mais ou menos o tamanho que eu quero. Deu, se eu olhar em volta agora vai estar assim, tá? Pronto, basicamente o corpo está salvo. Vamos salvar de novo. Eu vou botar a visão em right. E o que nós vamos fazer agora é que eu vou clicar na cabeça e eu vou duplicar essa cabeça para fazer o olho. Eu vou fazer que nem eu fiz antes, Shift D, e eu já dupliquei. Agora ela está orbitando o mouse, eu não quero ela orbitando o mouse e não quero soltar ela em outro lugar. Eu deixei na visão direita de propósito porque eu queria ver o eixo verde. Vou apertar o botão direito do mouse, ela voltou para o lugar. Segurando na setinha verde, eu quero levar ela para o lado contrário da seta. Ou seja, eu estou levando para frente do personagem. E ela está seguindo, e aparece a linha verde ali. Acabei de soltar na frente do personagem. Agora, o que acontece? Eu vou pegar, vou salvar mais uma vez aqui, depois que a gente fizer essa parte, eu vou fazer mais uma cópia desse modelo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir na frente. Ó, eu ainda consigo ver o Caio. Parece que as duas esferas estão selecionadas, mas é só da frente, né? Que a gente estava vendo a partir do lado. E como tem um ponto no centro da esfera, que é, no caso seria o ponto de origem da esfera, né? Além do ponto de origem do Blender, que é 000, a esfera tem um ponto de origem, todos os objetos têm. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar aquele S de novo. Cliquei o S, a correntinha de novo para escalar, ó. Vou escalando para baixo até ele ficar mais ou menos do tamanho dos dois olhos ali, entre os olhos. Nós vamos duplicar os olhos depois, o olho depois, nós vamos fazer um só, vamos duplicar para evitar esforço de fazer trabalho repetitivo. Então, tá mais ou menos do mesmo tamanho agora. Se vocês olharem a visão no lado, ela é bem menor, está bem afastada, ó. Eu estou usando o pan. Se vocês olharem ali no meu nas minhas teclas ali no cantinho, eu deixei ali, ó. Vocês vão ver que eu até vou mudar, se vocês não se incomodarem, eu vou deixar aqui, ó. Por enquanto não vai me perturbar aqui. O que acontece agora? Ela está mais ou menos do tamanho do olho, só que o olho do Caio vai ser achatado. Então, para ele ser achatado, eu tenho que escalar de novo. Só que eu já escalei. Agora há pouco eu escalei, né? Então, se eu apertar o S de novo, escalar, ele vai escalar nos três eixos, no verde, no azul e no vermelho. E eu não quero. Eu só quero escalar no eixo que eu estou vendo, que é essa linha verde aqui e a setinha aquela ali. Então, como eu faço isso? Eu vou apertar S de novo e vou clicar uma vez só no Y e soltar. Agora a correntinha está aqui, mas ele só funciona no eixo Y. Eu vou levando para perto dele e quando estiver mais ou menos aqui eu vou clicar o botão esquerdo do mouse e soltar. Agora eu tenho quase uma panqueca aqui. Esse vai ser nosso olho. Só que eu não quero só o olho. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a visão do lado. Se vocês não pegaram ainda como fazer isso aqui, não tem problema. Eu boto na visão da frente aqui, ó, volto em View, Right View. Agora vou rodar um pouquinho a bolinha do mouse para dar um zoom, chegar mais perto. O pan, eu estou usando muito pan aqui, ó, que é segurar o Shift primeiro e depois apertar a bolinha do mouse. E agora o que eu vou fazer é o Shift D de novo. Se acostume com o desgramado do Shift D, porque a gente vai usar muito. Eu dupliquei, soltei com o botão direito, ela voltou para o mesmo lugar que estava. E eu vou fazer aquele esquema de novo, de puxar para frente, ó.
O objetivo de eu ter duplicado isso aqui não é fazer um alfajor, né? Eu estou fazendo gordo, só fala de comida. Eu estou fazendo aqui a pupila. Então, a pupila, se eu voltar para a visão da frente, vocês podem clicar em View Front, não pede como quiserem, ou me imitarem, né? Segurar a bolinha do mouse, girar, segurar o Alt e quando chegar na visão próxima, soltar, que daí ele fica assim. Eu tenho uma duplicata selecionada da mesma esfera achatada que eu tinha atrás. O que eu vou fazer é escalar. Dessa vez não vou constringir nenhum eixo. Ó, nenhum eixo. Ela está escalando normal. E eu vou escalar ela até ela ficar mais ou menos do tamanho daquela bolinha ali. Ó. Assim tá bom. E vou soltar o botão esquerdo. Eu estou explicando os botões aqui mais, mas ó, vou dar uma escaladinha de novo, ó, tá muito largo, ó. S, Y, só no Y, para não perder o que eu já fiz, ó. Tô dando uma escaladinha, ó. Aqui, ó, eu tô falando dos botões mais para vocês pegarem, depois acho que vocês vão acostumar, daí vocês já vão saber o que fazer, ó. Feito o básico do nosso modelo, que eu vou fazer é vir aqui, ó, em item no lado direito, nesse menu que a gente abriu. Esse menu pode fechar e abrir com a tecla N, tá? O atalho dele é N. Só não se ele tiver selecionado aqui, que nem eu fiz agora, né? Burrice. Mas já que eu selecionei aqui, vou escrever corpo. Tá? Clicando fora aqui, ó, se eu clicar em N é o atalho para fechar o menu e abrir o menu. Ó, corpo. Peguei a cabeça, eu sei que é cabeça porque eu consigo ver que ela é maior. Aqui eu já vou mudar a visão para o lado para me enxergar. Não usem a cedilha, tá? Porque o Blender não se entende com cedilha. View Right. Aqui eu vou mudar para olho, também minúsculo, que nem eu fiz antes. E aqui eu vou mudar para pupila. Tá, basicamente a gente tem feito o que a gente quer. Agora que eu já fiz os nomes, eu vou pegar o olho. Ó. Peguei o olho. Olha aqui, é um pouco oval o olho dele, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar o Scale, que nem eu fiz antes, o Scale. E vou constringir no eixo vermelho, o eixo X, ó. Apareceu uma linha vermelha, eu vou fazer assim, eu vou deixar ele meio oval de frente. Então é isso aí. Tá pronto. Agora esse aqui eu vou salvar, porque ele tá bom, e já vou salvar como, tem como salvar uma cópia, mas você vai continuar editando o modelo anterior, então eu vou salvar como Caiu 2. Ele vai continuar editando como se fosse Caiu 2, não Caiu 1. Aquele é o nosso backup, caso dê algum problema a gente substitui. Bom, o que eu vou fazer agora são os materiais. Os materiais, eles são como eu posso explicar. Eles são containers, eles servem como... Eles são, digamos, imagine como a pintura de um objeto. Só que ele não segura só a pintura, ele segura os atributos. Por exemplo, imagine uma tinta fosca e uma tinta de alto brilho, elas são diferentes. Então eu tenho que ter os atributos capazes de fazer isso. Em 3D funciona igual. Se eu quiser que um objeto tenha uma cor, ele pode ter uma cor fosca, uma cor brilhante, ou então ele tem parâmetros, né? Ele recebe texturas que são como um papel de parede, né? Uma textura que pode se repetir, ou uma textura exclusiva, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Por enquanto a gente não precisa de textura, a gente só vai usar materiais. Mas esses materiais, né? A classe que a gente vai usar é do tipo Cell Shading ou Toon Shading, que é a mais comum para desenhos. E ela funciona como, né? Ela emula o jeito dos desenhos animados, né? Ela põe um pouco de cor sólida misturado com uma cor brilhante. Bom, eu vou tentar fazer para vocês verem melhor do que eu explicar, é mais fácil.
eu vou começar pela cabeça, tá? Eu vou selecionar a cabeça, botão direito do mouse. O que eu vou fazer agora é, nesse menu que tem aqui, que é tecnicamente, depois do 3D, o mais importante do Blender, que é o menu Properties, ó. Perdão, eu troquei o menu Properties, que pânico. Vou clicar de novo aqui embaixo, onde ele está, e voltar para Properties. Aqui tem vários botões. Eu vou selecionar a opção Materiais. Com a cabeça selecionada, eu vou clicar na opção New, que vai criar um novo material, e vocês vão poder entender do que se trata. Bom, eu cliquei, deixa eu primeiro de tudo tirar. Eu vou vir aqui em Background Images, e aqui onde diz Front, que está exibindo a imagem do Kyle na frente, eu vou mudar para Back. Daí ela vai exibir a imagem como uma imagem de fundo, quer dizer, ela não sobrepõe mais o nosso personagem. Então, com o material que eu criei, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou alterar o nome do material. No caso vai ser, eu vou mudar para pele, mais de uma parte dele vai utilizar, se quiser, depois as mãos, é que agora ele está com luva, mas então como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir em Diffuse e mudar um pouco a intensidade, eu posso subir bastante. Aqui embaixo são shaders, eles servem para quê? Para dar forma. No caso de Diffuse Shader, né, ele geralmente é útil para a cor do objeto, né, e texturas. E Specular é para o brilho, o tipo de brilho. Por exemplo, aqui ó, o Ardizo é um brilho bem alto. Ó. Se eu selecionar ali na visualização, aparece uma esfera bem brilhante, né, ideal para vidros e outras coisas, né. Mas a gente não vai mexer nisso. O que a gente vai fazer na realidade é que o tipo de shader em Diffuse que a gente está usando é Lambert, que é ideal para pele humana, para estruturas orgânicas, assim que nem o Arenaya. Os outros dois de cima nós não precisamos agora. O que a gente vai usar é Toon. Toon é ideal para desenho. Se olhar aqui aparece, na realidade aparece como se fosse duas bolas, no caso duas bolas e uma parte grande preta, né, duas bolas brancas, né, sem nenhum contexto, né. Mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou mudar a minha exibição aqui, ó, vindo aqui, ó, nessa opção aqui, aparece ali, ó, o seguinte: Methods to Display Shade Objects in 3D View. Quer dizer o quê? Que são os métodos para exibir, no caso, as cores e o formato, né, na viewport 3D do Blender, né. Nós vamos mudar para Textured, daí vai ficar escuro assim mesmo, né? Estranho, né? É porque a lâmpada não está pegando, né? No modo Texture, a lâmpada já passa a funcionar, né? Então eu vou inclinar um pouco aqui, ó. Olha só como tá. Vou selecionar a lâmpada, vou clicar na setinha verde e vou arrastar. Se vocês preferirem fazer isso na visão right, vocês podem fazer, arrastar, dar um zoom out se precisar e arrastar. Depois eu vou fazer a mesma coisa na frente, ó. Vou deixar mais ou menos aqui assim. Com H eu posso esconder essa lâmpada para ela não atrapalhar a gente. Eu vou clicar H agora com ela selecionada, escondi a lâmpada. Bom, o que a gente está vendo é um monte de quadriculadinho, que é normal por causa da forma como o personagem está sendo exibido agora. Eu vou salvar de novo antes da gente continuar e vou mostrar para vocês o seguinte: que aqui em Shading, ó, logo em cima de Background Image, tem esse Motion Tracking, que agora a gente não é útil pra gente, tem a opção Shading. Eu vou mudar de Multi Texture para GLSL. GLSL é um tipo de exibição diferente. Ele exibe de uma forma, digamos assim, ele tem uma exibição avançada de qualidade. Nem todas as placas suportam, né, placas de vídeo.
mas vai ser útil agora pra gente poder ver. Essa esfera que eu fiz, deixa eu salvar primeiro aqui. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou primeiro de tudo vir aqui onde diz Diffuse in Material e clicar em Smooth e subir o Smooth. Olha como o que vai acontecendo na nossa esfera. Assim tá bom, não precisa muito. Por enquanto eu vou deixar assim. E com a esfera selecionada eu vou vir aqui em cima em Tools, eu vou vir em Shading e vou selecionar Smooth. A gente está usando por enquanto Flat View, que é essa opção aqui que aparece os quadradinhos. Smooth vai deixar suave, olha só como ficou a diferença. E o que eu vou fazer é mudar o especular aqui também, ó, especular para Toon. E apareceu bem no meio do modelo uma marca branca. Bom, a cabeça do Kyle evidentemente não é branca, né? O que eu vou fazer é o seguinte: primeiro de tudo em Diffuse, já com o Toon selecionado, é o tipo de shader, eu vou mudar aqui o tamanho dele, eu vou subir um pouquinho, ó. Olha como ele vai mudando lá no modelo. E já vou salvar. O que eu vou fazer agora é pegar a cor da cabeça do Caio e usar ela para dar cor para o modelo. Como eu vou fazer isso? Aqui em Diffuse, do lado de Toon, ó, tem essa linha branca. Se eu clicar nela, aparece a roda das cores. Se eu quisesse colorir manualmente, eu podia vir aqui e colorindo, ó. Mas eu não quero, eu quero usar a cor que tem na cabeça dele. Eu tenho conta-gotas aqui, eu posso pegar o conta-gotas, clicar na cabeça dele e pronto, a cor foi para lá. O que eu vou fazer agora em Specular é o seguinte: eu vou baixar a intensidade dele, vou baixar um pouco a intensidade dele, vou deixar ele branco mesmo. Eu até ia colorir ele, mas acho que branco é uma melhor opção. E vou aumentar o Smooth dele. Tá bom assim. Mais uma coisa para fazer com Diffuse é que aqui tem a opção Ramp, que é uma espécie de gradiente. Ele tem uma opção gradiente. Eu cliquei, ele automaticamente bota um gradiente semi-transparente, um lado branco, outro lado é transparente. Então, o que ele fez? Ele aplicou esse gradiente para o nosso modelo. O que eu vou fazer agora é vir aqui, ó, e vou mudar a opção como ele está sendo exibido, que é linear, em cima de uma esfera, e vou passar para normal e ele vai exibir de forma radial. Ficou esbranquiçado no meio, aqui também aparece esbranquiçado. O que eu vou fazer agora é inverter o branco, clicando no branco aqui no canto, eu vou inverter, vou puxar todo para cá e vou puxar, clicar no preto e puxar para cá. Dá para notar que ele ficou com que parece sujeira em volta, mas a nossa ideia não é essa. A ideia é a seguinte, ó. No caso, eu poderia vir aqui e fazer o seguinte: puxar para baixo toda a minha Weapon Well, né? Minha Weapon Well, eu tô matando gente no Blender, né? A minha Color Well, a roda das cores, e ele fica como se fosse com uma linha em volta, assim nem parece tanto, mas se eu puxar um pouco aqui a parte semi-transparente e puxar essa parte do gradiente mais para perto, vocês vão ver que eu crio uma linha em volta. Eu podia deixar essa linha aqui, ó, pode ver, ela ficou com uma linha em volta, mas o que eu vou fazer na realidade é isso depois. Agora para cá eu vou clicar de novo na cor e vou levar de volta para o branco. Deixa eu só expandir um pouco esse aqui, puxar mais para o outro lado, que eu preciso maior dele ali. Bom, agora aqui, ó, com branco selecionado, eu venho onde diz Blend e mudo de Mix para Edge. Ele deu um boost, uma aumentada na cor, é o que a gente queria. Bom, quanto mais, assim tá bom.
Eu acho que tá ótimo, não precisa de mais do que isso. Bom, eu vou salvar aqui, fazer uma pausa no vídeo e daqui a pouco eu continuo.